Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Seção 2ª dos Regimes, art. 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, segunda, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, terceira, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, quarta, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, v. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, sexta, 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional, b. condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou c. condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, via 55% da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional, sétima, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, oitava, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Primeiro, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Segundo, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Terceiro, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, segunda, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente, terceira, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior, quarta, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, v. não ter integrado organização criminosa. Quarto, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no terceiro deste artigo. Quinto, não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no quarto do art. 33 da Lei nº 11.343, de sexto, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
Sétimo, o bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, segunda, apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias, permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga, segunda, sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados, terceira, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, quarta, comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Art. 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, condenado maior de 70 anos, segunda, condenado acometido de doença grave, terceira, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, quarta, condenada gestante. Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, segunda, sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime, artigo 111. 1 grau o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Segundo, nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, artigo 36, 1º, do Código Penal. Seção 3ª das autorizações de saída, subseção I da permissão de saída, art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, segunda, necessidade de tratamento médico, parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção 2ª da saída temporária, art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: revogado, segunda, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução, terceira, revogado. Primeiro, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Segundo, não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Terceiro, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: e, comportamento adequado; segunda, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente; terceira, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Art. 124. Revogado. Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Seção 4ª da remissão. Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Primeiro, a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. Segunda, dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Segundo, as atividades de estudo a que se refere o primeiro deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Terceiro, para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Quarto, o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Quinto, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Sexto, o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do primeiro deste artigo. Sétimo, o disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Oitavo. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Primeiro, o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Segundo, ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão.